Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, Homo Econômicos, caso você seja uma pessoa que falta uns parafusos e resolver estudar economia, ou então olá, Homo Sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Eu sou João Pedro Freitas, graduado em Economia pela USP, e você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream, um projeto de divulgação científica de economia numa internet lotada de heterodoxias. Bom, e hoje, para falar um pouquinho do cenário macroeconômico mundial, latino-americano, estadunidense, eu tenho comigo Felipe Camargo, macroeconomista pela Oxford Economics. Opa, tudo bom, João? É prazer estar aqui. Espero poder contribuir para esse projeto de vocês que eu acho muito bacana. Muito obrigado. E, já de casa, nosso querido Thiago Vasconcelos, mestrando em matemática pelo IMPA. Boa noite, João. Bom, então, para começar esse podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário dos Estados Unidos. Desde a eleição do Biden, você teve uma mudança muito grande no cenário macroeconômico americano. O Biden está passando uma série de pacotes de estímulos à economia americana e tem vários economistas, entre eles um ex-secretário do Tesouro americano, Larry Summers, que estão colocando que isso vai gerar um aumento significativo da inflação. Você concorda com essa afirmação ou você acha que existe espaço para esses estímulos? Você acha que eles estão exagerando em alguma medida? E além disso, você acha que por conta desses pacotes poderem gerar uma possível inflação, fará com que o dólar se desvalorize perante as demais moedas do mundo? Ótimas perguntas, João. Já não é uma discussão se esses pacotes vão gerar inflação. Já em abril vimos uma aceleração forte da inflação, que veio acompanhada pelo que a gente chama dos itens do núcleo da inflação, que já desconsideram o efeito de itens que são mais voláteis da cesta de consumo americana, basicamente generalizada na economia americana, fruto já de uma primeira onda de estímulos que começou já agora no início do ano, né? Então, a partir de agora começou realmente a pegar a inflação e já não há uma certa discussão de que ela chegou. Acho que a discussão maior, ela gira em torno dessa inflação ela ser temporária, né, curto prazo, ou se na verdade mais estrutural de longo prazo. E aí quais são os argumentos, né, só para a gente tentar entender o contexto da conjuntura da economia americana até agora, para que esse debate se justifique, né? Desde a crise de 2008, por causa da crise do subprime, a economia americana passou por uma crise muito forte, que todo mundo conhece, que gerou uma capacidade ociosa, né, um período de recessão, né, de ato do produto negativo, né, PIB efetivo abaixo do PIB potencial da economia americana, por um período que durou quase toda a década seguinte. Né? Então a economia americana ela ficou por quase 10 anos se recuperando de uma recessão que ela sofreu em 2008. Sobretudo por causa do efeito do crédito na economia e do tempo que a economia levou para realmente reaquecer de fato. Parte do diagnóstico que ficou dessa época, né, foi porque houve uma perda de PIB potencial americano, né, de crescimento sustentável, por causa de um prolongamento maior do que o esperado de recessão, de período recessivo, né? Quando a gente fala recessão, nós macroeconomistas a gente define isso como se fosse o nível do PIB efetivo, né? O PIB que a gente mede nas contas nacionais, das divulgações que a gente recebe, ele está abaixo de um nível teórico de produto sustentável que seria justificado pela quantidade de estoque de capital que a gente tem na economia, pela quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar, quantas horas elas podem trabalhar, né? Que é a capacidade de trabalho, e da produtividade da economia. Então, você tem um produto sustentável, um produto efetivo abaixo do sustentável, portanto, recessão. Tá, então, durante esse período, o diagnóstico que foi dado, um dos diagnósticos que foi dado, foi o fato da economia americana ter respondido muito mal aos estímulos monetários. E uma das explicações da economia americana ter respondido mal aos estímulos monetários foi que a curva de Phillips, tá? A curva de Phillips, que é aquele trade-off conhecido já entre a inflação e desemprego, esse trade-off ele diminuiu, ou seja, você pode gerar muito desemprego ou pouco desemprego, e isso, na verdade, não vai afetar tanto assim a inflação, não vai fazer muita diferença para a inflação. Tem algumas razões para explicar esse fenômeno, mas como a gente está focando só na inflação, vamos ficar aqui só nessa explicação de que o trade-off de atividade, né, e desemprego com inflação, ele diminuiu ao longo do tempo, e hoje em dia a gente está debatendo
se a inflação vai voltar por causa de um estímulo para a atividade, num contexto em que a resposta da atividade para a inflação está menor do que anteriormente se esperava. Isso tudo esse contexto ele já é meio que empiricamente definido já, ele já está estimado, esses coeficientes de resposta de atividade e inflação já estão relativamente bem definidos, né? E qual que é o contexto agora do tamanho do estímulo? Vamos falar de magnitudes, não somente do contexto, né? Mas o que se estimava de capacidade ociosa na economia americana, né? Quão abaixo do PIB potencial nós estávamos ao fim de 2020, em torno de 2%, ou seja, a economia podia crescer, o PIB americano podia crescer cerca de 2% mais rápido do que o PIB potencial por algum tempo, para que ela se recuperasse e entrasse num patamar de equilíbrio sem aceleração da inflação. O problema é que o tamanho do pacote que o Biden propôs, e acabou passando na integridade, né, porque também existia uma discussão anteriormente, se esse pacote ia ser aprovado integralmente ou se ele seria aguado durante as negociações, mas acabou que ele saiu quase que inteiro. E o déficit americano está sendo estimado hoje em 11,5% do PIB para esse ano. Então, um déficit americano de 11,5% do PIB, com um déficit fiscal e uma capacidade ociosa de somente 2%, a gente está falando de uma economia que, claro que depende do multiplicador fiscal, mas que vai sair de uma situação de recessão para uma situação de superaquecimento da economia. Então é meio que natural esperar, e aí está justificada o argumento do Larry Summers de que a inflação vai voltar, e o que está sendo debatido além disso é a questão do temporal da inflação, se ela veio para se manter ou se ela veio só por esse momento. Agora serão alguns meses de inflação em resposta a esse estímulo fiscal e depois passa. E o que existe nessa parte sobre o longo prazo que justifique inflação de longo prazo? Muito pouco. A principal justificativa seria algo em torno de uma nova crise de uma bolha americana, por exemplo, nos ativos americanos, em virtude de não existir onde você investir o dinheiro numa situação de alta liquidez no mercado, né, dados os cheques que foram distribuídos para as famílias americanas, dado a quantidade de poupança que as famílias estão poupando a mais para conseguir fazer frente a essa situação de crise, né? Porque é uma poupança precacional, na verdade, por mais que você dê mais dinheiro para as pessoas, não significa que elas vão gastar a integridade desse valor que elas recebem. Muito frequentemente, na verdade, durante crises elas poupam mais, então elas estão poupando boa parte daquilo que elas recebem a mais também. E como que essa poupança ela vai ser consumida ao longo do tempo. Então ela pode vir de uma forma muito aguda, né, de um ano as famílias americanas gastarem todo o estímulo fiscal que elas se beneficiaram com os cheques que foram distribuídos ou com os novos empregos que foram criados com esse plano do Biden. Ou então elas podem simplesmente acomodar esse consumo ao longo do tempo com essa nova poupança, que na verdade, o call mais, digamos assim, é o que está se refletindo hoje no mercado, né? Então, quais são as medidas, os números que você olha hoje em dia para saber se a inflação está preocupante ou não? Nos Estados Unidos, a convenção é olhar bastante as inflações implícitas, né? Que você olha a curva de juros, você vê a diferença entre a curva de juro real e a curva de juro nominal. Essa diferença entre a curva é basicamente a inflação precificada pelo mercado de títulos americanos, pelo mercado financeiro. Então, se o mercado financeiro vê uma certa inflação, a inflação que ele vê hoje é de 2,7% ao longo dessa janela de 5 anos, né? Que é essa inflação implícita que eu estou mencionando de 2,7, ela vem da curva de 5 anos. Então, no máximo, assim, na pior das hipóteses não, mas o que se vê hoje como baseline é uma inflação dentro da banda de meta de inflação americana, que não comprometeria muito o equilíbrio macro. Inclusive, é até desejável, do ponto de vista do Banco Central americano, que exista um período de inflação acima da meta, porque eles há pouco tempo mudaram o mandato deles para um mandato de inflação, meta de inflação média. Ou seja, se você passa alguns anos abaixo da meta de inflação, que foi o que aconteceu durante esse período recessivo
que eu mencionei, pós-crise de 2008, você tem alguns anos à frente que você pode ficar acima da meta de inflação, se você quiser, o Banco Central pode fazer isso, para acomodar, né, essa média, que vai ser uma média móvel aí de vários anos para a meta de inflação. Então, o Banco Central americano ele pode acomodar a inflação mais alta acima da média, como ela está sendo precificada hoje. Porém, se alguma surpresa vier, o risco para que o Banco Central americano acelere o ciclo de normalização da política monetária é maior. E aí, o que isso significa? Isso significa que aquela liquidez toda que existe no mercado hoje, que a gente está falando que pode acontecer, ela pode ser enxugada antes. E aí, essa liquidez sendo enxugada antes do previsto, vai gerar contrapartidas nos outros países, né? Alguns países vão ter que considerar aumentar a sua taxa de juros antes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode ter que acelerar o ciclo de aumento da Selic mais do que o que já estamos olhando no futuro, né? E isso vai ser uma repercussão no mundo inteiro. Caso contrário, você vai ter uma depreciação cambial nas moedas. Perdão, Felipe, te interromper. Antes da gente entrar nessa questão cambial, só queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a questão do que gerou a capacidade ociosa na economia americana. Isso veio depois da crise de 2008, como você comentou, mas o quanto a crise do coronavírus acabou contribuindo para o crescimento da capacidade ociosa nos Estados Unidos? Perfeito. A crise ela foi recessiva, a crise do coronavírus ela também foi recessiva. Por que é importante dizer que ela foi recessiva? Ela foi recessiva e desinflacionária, porque ela gerou uma abertura da capacidade ociosa americana. Ou seja, por mais que houvesse uma restrição de oferta na economia americana que você impediu as pessoas de irem trabalhar, ou seja, o PIB potencial ele caiu, né? O PIB sustentável caiu porque não há mais tantas pessoas produzindo na economia para poder gerar aquele produto que a economia geralmente tem. Você também gerou problemas de apertos financeiros mundiais, ou seja, todo mundo poupou precaucionalmente muito mais em relação ao que caiu, que contraiu o PIB potencial. Então, ela é recessiva nesse sentido, né? O PIB efetivo ele contraiu mais do que o PIB potencial. Matematicamente falando, seria essa a intuição. A contrapartida disso acabou sendo a política que a gente viu logo em sequência, né? Os Estados Unidos está entrando com o segundo pacote de estímulo dele esse ano, ele já tinha entrado com um no começo do ano passado, logo quando a crise veio, né? Quase todos os países do mundo fizeram política fiscal expansionista, só muito poucos países não fizeram. Então todo mundo enxergou e respondeu a essa crise como se ela fosse recessiva. E foi o caso para a grande maioria dos países. Então houve uma abertura, sim, aí do hiato do produto que justificou estímulos no começo. A discussão hoje é se o estímulo que está sendo feito agora ele é calibrado de forma razoável com o que a gente está vendo agora, depois do primeiro pacote de estímulo feito ano passado, em relação à situação que a gente está agora. Né? Então, esse é o debate da inflação americana hoje. Eu tendo a me posicionar com o consenso de mercado e com a maior parte dos analistas que acredita que essa inflação ela vai ficar mais alta por uma questão de maior estímulo. Ela não vai ser tão mais alta por uma razão de, primeiro, a curva de Phillips achatou e a resposta da atividade do desemprego à inflação diminuiu, e também porque as famílias, elas de alguma forma vão acomodar o consumo delas no tempo, e o único risco que surgiria desse cenário é uma desancoragem das expectativas de inflação que forcem o Fed, o Banco Central americano, a ter que acelerar a política de normalização monetária deles. E aí, voltando para a questão da taxa de câmbio, é por esse canal que a gente pensa na consequência para os demais países do mundo e principalmente para a economia americana, quando a gente fala de aperto do dólar, né? O dólar valoriza em relação a todas as outras moedas e isso gera contrapartidas de política econômica no resto do mundo inteiro. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. Então tá, nós já falamos muito dos Estados Unidos, vamos fazer uma ponte aqui para o Brasil. Como essa conjuntura americana pode afetar o nosso cenário macroeconômico? Ou, sendo mais geral, o cenário macroeconômico da América Latina como um todo? Legal a pergunta, Thiago. Bom, o principal caminho aí que a gente enxerga de transferência, de transbordamento, né, da economia americana para o resto do mundo é a questão do dólar, né? E só para caso não tenha ficado claro, na resposta anterior acabei dando uma resposta de certa forma dúbia, né? De fato depende mesmo, assim, como para muitas outras coisas na economia, mas depende por quê, né? E aí a gente qualifica a resposta. Essa questão do dólar mais do
dólar estar mais forte ou não na economia americana, ele depende, primeiro, se vai haver mais surpresas inflacionárias nos Estados Unidos ou não, e isso poderia gerar ou não uma contrapartida de política monetária do Fed. E se o Fed sobe mais juros, a gente sabe que existe uma pressão de depreciação do câmbio de moedas emergentes, ou seja, o real ele perderia valor em relação ao dólar se o Banco Central brasileiro não atuasse numa magnitude ainda maior para fazer frente a essa pressão de câmbio através dos juros. Né? Então, por exemplo, se o Fed sobe 1% a taxa de juros nos Estados Unidos, o Brasil teria que subir 1% ou mais a taxa de juros aqui no Brasil, para além do que já está precificado, para evitar que o câmbio brasileiro seja depreciado, mais ainda do que já está. Né? Então, essa é uma ideia. Tá? Uma ideia de câmbio. Outra ideia é a parte de comércio exterior, que é uma relação direta. Né? A demanda americana está aumentando, então é razoável esperar que as importações americanas que são oriundas desses países latino-americanos, emergentes todos, e ele comercializa com muitos desses, né, vai aumentar. Então, por exemplo, qualquer coisa do plano Biden que tenha a ver com maior minério de ferro vai valorizar as ações da Vale, porque ela vai exportar mais, o Brasil vai aumentar a reserva de dólares dele também pelo lado da balança comercial, porque vai exportar esse minério de ferro. Então, alguns canais estão aí e valem para vários países, né? O petróleo colombiano, o minério de ferro, a soja brasileira. E acho que é um que vale a pena até mencionar, porque esse programa do Biden, ele está muito focado em energia limpa. E uma commodity que chama a atenção nessa situação de uma mudança de regime energético para energia renovável é o cobre. O cobre é basicamente um dos principais insumos para painéis solares, para puxar cabos de energia, que os painéis solares exigem mais mesmo. Então, maior consumo de cobre, uma maior projeção do consumo de cobre no mundo em virtude dessa mudança de matriz energética, gerou um aumento estrutural do cobre. O cobre hoje está 20% acima do nível pré-pandemia dele, o que é uma grande surpresa dessa situação toda e uma resposta justamente a essa nova direção mais acelerada que o mundo está tomando em relação à energia limpa. E com base nisso, é óbvio que a gente espera uma maior apreciação do câmbio chileno. Então, o câmbio chileno hoje, ele sofre um pouco com a volatilidade política dele, a gente já vai mencionar isso depois, mais tarde, mas, ao mesmo tempo, ele se beneficia um pouco e isso contrabalanceia essa volatilidade política com uma commodity mais valorizada. Então, aí, alguns exemplos de coisas que influenciam bastante no resto do mundo. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. Falando um pouco mais sobre o Brasil, você postou um texto no seu blog que foi aproveitado no nosso site, que diz que o Brasil está numa situação bem ruim para essa década. Nós vamos ter um pouco crescimento do produto potencial e que, inclusive, as classes mais baixas vão ter diminuição de renda. O que você acha que nós podemos fazer para, pelo menos, amenizar esse efeito? Algumas reformas que você sugere e que acha que é necessário? Legal. Só para esclarecer um pouco esse meu post no meu blog e também a conta que foi feita, né? O que existe de premissa por trás desse número, né? Só pra gente... Eu tô assumindo que a tendência de distribuição de renda brasileira, ela vai seguir a tendência que você observa pela PNAD contínua de 2012 a 2019, tá? Que é até onde existem dados anuais para isso, e você vê uma certa tendência de que a classe, os primeiros decís de renda da economia brasileira, né? Os 5, 10, 20% mais pobres no Brasil, eles têm decrescido na sua renda real ao longo desses últimos anos. Claro que também em virtude da crise que a gente passou de 2014 a 2016, mas mesmo depois, quando a gente voltou a crescer, claro que não muito rapidamente, mas voltou a crescer, essa renda ela não cresceu, não acompanhou muito bem a economia, ela continuou perdendo relativamente em relação às demais classes de renda. Então, a desigualdade, para ser curto, a desigualdade brasileira aumentou durante esse período, bastante. E então, assumindo um ritmo de aumento, de ampliação da desigualdade
do Brasil durante esse período para frente e assumindo o PIB potencial brasileiro como ele deve crescer, de acordo com o consenso dos analistas aí, que meio que deixa implícito crescimento da produtividade menor do que 1% ao ano, a economia brasileira vai crescer muito pouco, vai crescer entre 1% e 1,5%, em média até 2030, 2040, uma coisa muito, muito, assim, relativamente menor do que os Estados Unidos, por exemplo. Não vai nem ter aquela convergência condicional que a gente espera que países pobres tenham em relação a países ricos, né? O Brasil não vai experimentar isso e, ao mesmo tempo, com um problema de uma desigualdade ampliando. Isso se essa tendência se mantiver, né? Nada me indica que vai mudar, na verdade, não existe uma mudança. Para responder a pergunta agora de fato, só para contextualizar a minha resposta, mas só para responder de fato agora, que tipo de reforma poderia ser feita, né? Principalmente reformas que visam aumento da produtividade, né? E que tipo de reforma é esse? É uma reforma que, por exemplo, reduz a quantidade de horas dedicadas a cálculo de tributação no Brasil, uma reforma tributária, portanto, de simplificação. Isso todo mundo já sabe, mas é muito difícil politicamente de implementar. Uma abertura comercial, que também todo mundo já sabe, mas também é difícil de implementar politicamente, porque todas essas reformas que aumentam a produtividade, elas envolvem acabar com alguns benefícios privados que geram custos dispersos e dificultam bastante o enfrentamento do lobby que existe, né, da caça-renda que existe no Brasil. Então é enfrentar grupos de pressão e torcer para que o governo tenha como condição de negociar isso no legislativo e passar mudanças na Constituição que permitam coisas que vão nessa direção. Uma reforma que, por exemplo, poderia ajudar na desigualdade é até mais simples, eu acho, mas como tá tão difícil falar de fiscal no Brasil hoje em dia, de mexer em programa ou de mudar a composição do gasto, porque, enfim, gera repercussão na receita também fiscal do Brasil, que a gente não discute, por exemplo, uma possibilidade de acabar com o abono salarial, que é um benefício que afeta muito mais a classe média do que a classe, de fato, os 20%, 30% mais pobres do Brasil. E com essa economia do abono salarial, fazer um Bolsa Família ampliado, que é um programa de renda mínima bastante bem sucedido, com várias análises de impacto que comprovam isso, e que ao mesmo tempo geram até mais crescimento, geram mais multiplicador fiscal, seriam muito bem recebidos pelo próprio mercado, mas ao mesmo tempo é difícil de você convencer a classe média de que ela tem que receber menos para que a classe pobre receba um pouco mais, né? A classe mais baixa. Então essa é a dificuldade, eu acredito. Mas o caminho é esse. Acaba que todo mundo já sabe desse caminho. O problema realmente mesmo é o desafio político, né, de negociar e vencer a barreira moral que está por aí. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. Bom, continuando ainda no cenário brasileiro, muito se fala que o Brasil possa entrar num cenário de dominância fiscal. É uma expressão que é muito repetida no debate econômico, a gente ouve ela com muita frequência no debate público, mas eu creio que muitas vezes o sentido que ela realmente traz não é muito bem definido. Então, Felipe, se você puder explicar pra gente o que é dominância fiscal, os seus prejuízos e se realmente existe o risco do Brasil entrar nesse cenário ou não, seria incrível. Legal. Eu gosto do tema e é realmente importante mesmo, assim. Para falar de dominância fiscal, um contraste legal de se fazer é pensar como se ela fosse como se ele fosse uma mudança de regime da política econômica, tá? Hoje a gente vive um regime de dominância monetária. Basicamente, o Banco Central, ele controla a inflação através do mercado interbancário, ele entra no mercado comprando e vendendo títulos do governo que são aportados nele para que ele possa controlar a liquidez da economia, a quantidade de moeda e, portanto, crédito na economia e demanda, enfim. E através desse canal, ele manter a inflação ao redor da meta que é estabelecida pelo governo, né, para ele. Esse é o regime basicão, né? E aí você tem dois fatos estilizados que são importantes, né? O Banco Central ele sobe juros e a inflação cai,
porque ele reduz a liquidez da economia e a demanda, portanto, e isso faz com que a inflação caia, né, a inflação desacelere, mas para ser mais preciso. E você tem também o fato de que o Banco Central ele sobe a taxa de juros e, em razão da competição de títulos no mercado internacional por retorno financeiro, você traz mais fluxo de capital para dentro do país e isso faz com que o câmbio se aprecie, que o dólar em relação ao real, ele caia, né? Então, você compra mais dólares com a mesma quantidade de real. Só que quando você entra num regime de problemas fiscais mais graves, por exemplo, quando o país tem uma dívida PIB muito alta, um agravante adicional seria se essa dívida fosse mais expressamente denominada em moeda estrangeira, né? Ou seja, uma dívida em dólares, você teria um risco maior de entrar num outro regime, que é um regime de dominância fiscal, saindo do regime de dominância monetária, que é o tradicional. O regime de dominância fiscal, a coisa fica um pouco diferente. O mercado interbancário, o mercado internacional de títulos e tal, que olha para retorno, ele passa a ver um aumento da taxa de juros do mercado brasileiro como um problema de solvência da dívida brasileira. Se a taxa de juros sobe, o carregamento da dívida brasileira piora, ele fica mais caro, e esse encarecimento do carregamento da dívida aumenta o risco de calote, basicamente de anunciar de moratória no Brasil, como aconteceu na Venezuela, como acontece hoje na Argentina, como poderia acontecer aqui, e isso gerasse, na verdade, um aumento de juros, ele gerasse uma depreciação cambial, ou seja, o sinal da resposta do câmbio em relação à taxa de juros se inverte. Porque, na verdade, o mercado agora ele vê o aumento da taxa de juros como risco e não como retorno. Ele vê como uma situação em que a chance de tomar um calote na dívida brasileira é maior. E aí ele compra menos reais ainda e a moeda se deprecia quando o juro sobe. E o que isso gera? Né? Como o câmbio está fortemente relacionado à inflação do ponto de vista de encarecer tudo aquilo que é importado para o Brasil, e muitas coisas são importadas, o Banco Central perde boa parte, quando não completamente, a depender da magnitude dessa resposta invertida do câmbio pela taxa de juros, ele passa a não poder mais fazer o uso da taxa de juros para controlar a inflação, porque se ele aumenta a taxa de juros, ele vai gerar depreciação cambial, a depreciação cambial vai gerar inflação, e ele vai acabar tendo que observar o efeito contrário na inflação que ele esperava quando ele faz a política monetária tradicional. Então, quando o Banco Central identifica que ele entra nessa situação, ele faz o contrário do que se espera que o Banco Central faça. Ao invés de subir os juros porque a inflação está acelerando, ele vai pensar em dar um suporte para a política fiscal. Então, ele vai olhar para o que a política fiscal está fazendo. Se a política fiscal resolver gastar menos, aí ele pode subir um pouquinho os juros. Ou se a política fiscal ela resolve gastar mais, ele resolve baixar a taxa de juros, justamente para dar um suporte maior, uma credibilidade maior para a capacidade do governo de honrar a dívida. Então ele fica passivo e, portanto, aí o nome se dá esse nome de dominância fiscal, porque quem passa a mandar na política econômica não é mais o Banco Central, e sim o Tesouro, o Ministério da Economia, no caso do Brasil, que decide quanto é que ele vai gastar todo ano com quanto ele precisa gastar para honrar os compromissos dele com a sociedade. Então daí que vem essa palavra, dominância fiscal. Nesse caso, essa depreciação cambial gerada pelo aumento das taxas de juros poderia ocorrer em um cenário de dívida indexada em dólar ou só na nossa moeda? Ele pode ocorrer nos dois casos, né? Assim, quando a dívida é denominada em dólar, a probabilidade dessa mudança de regime é maior ainda, tá? Mas ela não é garantida e não existe exatamente um nível, né? Porque o que acontece no fim é que depende da impressão que o mercado tem em relação a todos os demais parâmetros da economia brasileira. Então, a questão da solvência da dívida, ela é função do crescimento potencial, ela é função da inflação, que a gente espera estrutural para a economia, ela é função de várias outras variáveis. E, assim, o crescimento no Brasil não vai bem, então o crescimento para a solvência já não é um forte do Brasil. A única grande vantagem é que o Brasil tem muitas reservas internacionais, agora, nesse momento ele tem ainda, e ao mesmo tempo ele não tem uma dívida que está concentrada em moeda estrangeira, ele tem uma dívida em moeda corrente local. O mais provável é que o Banco Central acabe tendo que entrar num regime de dominância fiscal
mas na verdade porque o governo quer inflacionar a economia para monetizar a despesa, como é feito na Argentina. Então, seria um outro canal, mas você veria exatamente a mesma relação da taxa de juros com o câmbio nesse caso. Você ia ver o câmbio respondendo de forma inversa à taxa de juros do que numa situação tradicional. Então, o Banco Central subiria juros, o câmbio depreciaria. E é exatamente esse o termômetro. O termômetro, na verdade, é olhar o que está acontecendo com o câmbio enquanto o Banco Central se mexe. E até agora não existe essa evidência de que a gente está ainda em dominância fiscal. Mas se isso eventualmente acontecer, a gente espera que seja esse o primeiro canal. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. Obrigado, Felipe. Vamos mudar um pouco de assunto para falar do Chile. Você escreveu em alguns jornais que os gastos sociais aumentarem no Chile é algo bem-vindo, desde que tenha sua devida proporção. E, de fato, você escreveu que, apesar disso, há um risco real de irresponsabilidade fiscal por causa dos ânimos políticos que se tem. O que você vê de propostas razoáveis e propostas irresponsáveis na nova Constituição do Chile? Legal. Eu gosto muito do Chile, né? Ele é um dos países que eu cubro aqui na consultoria, né? E o que eu estou enxergando no Chile hoje é uma potencial mudança de regime, né? Estou falando muito de mudança de regime, mas é de novo isso nesse caso. E qual que é o risco aqui? O Chile era desde a sua redemocratização, um país que ficou alternando entre partidos de centro, de esquerda e direita ao longo de muitos anos. E esse ambiente de alternância saudável de poder e de política moderada foi bastante positivo para o país em termos de crescimento, né? Não à toa ele é hoje o país mais rico da América Latina em PIB per capita, né? E muito graças a esse ambiente saudável de estabilidade macroeconômica que ele foi capaz de proporcionar, graças a não ter caído no fantasma do populismo latino-americano. Tá? A gente sabe que ele ataca muito frequentemente aqui. Nosso país o Brasil não é uma exceção, mas o que está acontecendo no Chile hoje é que eles deixaram a desejar na política social, e isso cabe a todos reconhecer. O próprio partido de direita do atual presidente, né, do Sebastián Piñera, reconhece essa falha que o país teve, que o governo dele teve em endereçar a questão da desigualdade elevada, da pobreza elevada no Chile. E o que está acontecendo agora é que esse descontentamento social levou o Chile a eleger uma composição na Assembleia Constituinte das 155 pessoas que estão responsáveis para escrever a nova Constituição. A maior parte, né, a maior coalizão é a coalizão de esquerda, com um viés mais forte para a esquerda radical, para a esquerda mais para o extremo espectro da régua política ali. Então, o que a gente espera que aconteça agora é que o Chile saia um pouquinho daquele equilíbrio anterior, daquele regime que ele tinha de responsabilidade fiscal, e converja um pouco para aquilo que a gente observa nos países mais de esquerda latino-americanos, né? Converja para uma Constituição mais garantista, com alguns subsídios previstos por lei nas pensões, talvez algum gatilho de salário mínimo automático ao longo dos anos, de ganho real no salário mínimo, com alguns subsídios nas tarifas de energia elétrica, de gasolina, enfim, de diversos outros custos que afetam o custo de vida do chileno especificamente. Só que a gente sabe que existem políticas que poderiam endereçar essa questão da desigualdade de forma mais eficiente. A gente tem políticas testadas no Brasil, por exemplo, um programa de renda mínima focalizado, seria muito mais razoável em termos de literatura empírica que justifica esse tipo de política, né? Então, tem essa dificuldade de a gente enxergar hoje o Chile como um país que está caminhando para tentar endereçar os problemas que ele vive hoje, que é de alta desigualdade, mas pelos meios ruins, que são os meios de políticas que são aparentemente melhores para a população, mas que, para quem conhece dos impactos das políticas públicas relacionadas à desigualdade, que essas são as políticas mais ineficientes, né? Subsidiar a gasolina, por exemplo, é uma coisa que realmente não faz sentido, mas que tem muito apelo na América Latina. Então,
realmente é nesse sentido que preocupa. Esses são os riscos associados à economia chilena. E, claro, um país que vai conviver agora com um déficit fiscal estrutural maior. E, portanto, questiona-se hoje qual que seria o equilíbrio da dívida chilena depois dessa Constituição. Se vai ser os 40% do PIB que ela está hoje, ou vai ser 50% ou 60% do PIB, poderia ser mais. Então, tudo vai depender de forma seja escrita essa Constituição. Muito obrigado, Felipe. Ainda dentro do Chile, levando em conta essa questão de a gente não tem certeza de como essa Constituição vai ser escrita, de como toda essa agenda de redução de desigualdades vai ser colocada na Constituição, mas a gente sabe que existe, em alguma medida, um trade-off entre crescimento e equidade. Então, levando isso em conta, você pode falar um pouco sobre as projeções de crescimento do Chile nas próximas décadas? Eu vou falar um pouco sobre as minhas premissas para o meu modelo de PIB potencial chileno. Tá? Eu, de fato, ainda não sei incorporar, eu não conheço maneira ainda inteligente de incorporar num modelo de solo qual que é o impacto da equidade na produtividade total dos fatores, que é um componente principal de crescimento de qualquer país. Né? Mas eu entendo que ele seja positivo, ou seja, mais equidade é positivo para crescimento, eu só não sei a magnitude. Mas eu vou falar um pouquinho das minhas premissas, até para vocês pegarem um gostinho, talvez, do que, na prática, o que um macroeconomista faz na hora de projetar crescimento médio, de médio a longo prazo. Tá? Então, PIB de solo, a gente sabe, são 3 fatores principais. O estoque de trabalho, que eu mencionei já anteriormente, o estoque de capital, e a produtividade total dos fatores, que é quão bem a economia ela aloca esses recursos que ela tem, né, e para quem ela vende, quão bem ela utiliza aquilo que está disponível para ela para produzir e crescer. Para a força de trabalho, eu estou projetando um crescimento médio de 0,5% ao ano. Tá? Esse é um crescimento bem abaixo da média histórica, mas é a projeção que os próprios chilenos fazem para a população em idade de trabalhar no Chile, né? Então ela meio que quase que não é uma premissa, ela, na verdade é derivada das projeções populacionais chilenas. Então a força de trabalho deve crescer em torno de 0,5% ao ano nos próximos 30 anos, 20 anos. E com base nisso cresce também o meu estoque de trabalho. O estoque de capital, eu vejo ele crescendo em torno de 3% ao ano. É uma projeção bastante conservadora, dado que nos últimos 20 anos ele cresceu em torno de 5% ao ano em média. Mas, enfim, também responde um pouco a essa questão da mudança da composição do PIB chileno. E, claro, que da maior parte dos países que enriquecem, você vê uma maior concentração do PIB ao longo do tempo indo para consumo e saindo de investimento. E a economia também, ao mesmo tempo, ela se desindustrializa e vira uma economia de serviço. Né? Então, isso vai reduzir o aumento do estoque de capital da economia chilena, não que isso seja negativo para crescimento necessariamente, porque pode existir uma contrapartida de produtividade associada a ter um menor estoque de capital também. Mas, enfim, 3% ao ano é a minha estimativa de estoque de capital. E para contrabalancear esses dois, né, para a minha estimativa de crescimento da produtividade total dos fatores é de 1% ao ano. Né? Se você compõe esses dois, né, o estoque de capital uma elasticidade de 40% da economia, a força de trabalho uma elasticidade de 60%, que é elasticidades estilizadas que a gente usa para PIB potencial, muitas vezes para países emergentes, você adiciona a esses 3% e esse 0,5% ponderados por esses pesos, um crescimento de 1%, você chega a 2,5% de crescimento potencial no Chile. Eu brinco com isso, eu brinco com esse número baseado no que eu acho que vai ser a produtividade total dos fatores do Chile ao longo dos próximos anos. Então, às vezes eu brinco jogando ele para 1,5% e vendo o que justificaria esse crescimento de 1,5%, tá? Só para a gente ter uma ideia, a gente olha para esse mesmo modelo, estimando a produtividade total dos fatores para o passado, a gente vê que ela cresceu 1% em média. Mas esse 1% em média, ela é uma estagnação completa em 2010 a 2020, que é uma coisa que a gente vê na América Latina, e ela era de 2% ao ano durante o período de 2000 a 2010, que foi o boom de commodities. Então eu estou estimando hoje o crescimento que é intermediário, digamos assim, entre um período de boom de commodities, que foi 2000 a 2010, e um período de estagnação, que foi os 10 últimos anos, que foi causado por um monte de choques, um monte de choques negativos inesperados, que a gente não espera que se repita, mas que pode muito bem ser. Então, qualquer coisa em torno de 1% de crescimento da produtividade total dos fatores me parece razoável, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima disso.
né? E 2,5 é o que compõe aí essas premissas, tá? É basicamente essa a ideia. E, por exemplo, agora vamos pensar, o que eu tenho que fazer para justificar esse número, né? Na prática, quando eu vou botar isso num relatório e vender para um cliente. Eu tenho que pensar em riscos altistas e baixistas. Risco que pode jogar a produtividade chilena para baixo e risco que pode jogar a produtividade chilena para cima. Um risco baixista para a produtividade chilena é aquilo que a gente acabou de falar da Constituição, né? Se a Constituição mudar a composição da política econômica chilena a ponto de gerar algum desbalanceamento macroeconômico ou alguma perda de produtividade por eficiência, por, sei lá, um programa meio maluco de nacionalização de terras, de nacionalização de minas de cobre, por exemplo, poderia gerar uma contrapartida negativa de produtividade. E aí o país cresceria menos do que 2%, cresceria menos que 2,5%, cresceria, sei lá, 2%. E um risco altista, por exemplo, seria essa questão do mercado de cobre, que está se beneficiando muito dessa mudança de regime para energia limpa, da qual ele é o principal insumo, e se o cobre continua se apreciando por mais tempo, ou se aprecia mais ainda porque mais países aderem a esse uso do cobre para produção de energia mais limpa, usando painéis solares, enfim, você teria um crescimento potencial ainda maior do que 2,5%. Para ter uma ideia, a gente está falando de um crescimento de 2,5%, que ainda é acima do potencial americano, ou seja, o Chile já é mais rico do que o Brasil, vai crescer potencialmente mais rápido do que o Brasil, vai se distanciar cada vez mais do Brasil, enriquecer cada vez mais relativamente em relação ao brasileiro. Então, tá aí um pouquinho de como eu penso quando eu olho para o PIB potencial, faço minhas premissas e minhas projeções com base nele. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. Obrigado, Felipe. Uma última pergunta que você pode dar uma ideia. E o cenário do resto dos países da América Latina? Existe algum outro país que tenha uma trajetória interessante? A gente tinha boas impressões de alguns países no ano passado que se tornaram impressões ruins de repente. E isso é uma característica muito tradicional, inclusive, na América Latina. A América Latina, ela surpreende e tudo muda muito rápido com base nessas surpresas, porque são surpresas sobretudo políticas, né? Então, por exemplo, a gente tinha no ano passado a impressão de que a Colômbia seria um caso de sucesso nos próximos anos, porque ela vem crescendo bastante, ela tem um dos maiores crescimentos potenciais da região, acho que só perde para o Peru, entre as principais economias latino-americanas. Vem o Peru primeiro, depois vem a Colômbia, né? E é um país que, de fato, tem muito que tinha para fazer, né? Ela é bastante pobre ainda, em relação a muitos outros países, e ela tem muito para alcançar ainda a economia americana, a economia de nível de renda média, enfim, ela tem bastante ainda caminho para andar. Então ela poderia crescer bastante. Mas o que aconteceu na Colômbia, né? A Colômbia agora está vivendo uma reviravolta política muito radical, que pode ser transformadora para ela. Não estou dizendo que eles vão reescrever a Constituição como está passando pelo Chile agora, mas eles estão caminhando para eleger agora um candidato à presidência da República que não tem precedentes na história da Colômbia. Ela sempre foi um país mais voltado para a direita, e o Gustavo Petro, que é o candidato favorito hoje das pesquisas, ele é um candidato de extrema esquerda. Então, o que isso significa para a Colômbia? Isso poderia mudar muita coisa. Não estou fazendo um julgamento de valor que esquerda e direita é pior, tá? Pode até parecer, até pela forma como eu falei, de alguns países aqui, mas na verdade é só porque alguns países eles tendem a ser moderados e fazer transformações mais experimentadas do que outros, e esse candidato da Colômbia, ele não dá sinalização de que é essa a intenção dele, fazer transformações experimentadas. Ele na verdade quer experimentar novas coisas, e isso é arriscado para países que estão crescendo, que estão precisando crescer, né? Para sair da armadilha da renda média, é preciso olhar mais para o que dá certo e menos para o que, enfim, tentar ser criativo demais. A Colômbia é um outro país que eu cubro, que eu gosto muito da história, assim, que eu acho bacana, mas que tem decepcionado recentemente. E a população tem caminhado para essa direção de até querer realmente ir para esse caminho desse novo candidato, de querer experimentar novas políticas, né? Então, acredito que eles estejam cometendo um equívoco caminhando pela direção que eles estão agora, e isso está se refletindo na análise sobre o país de diversos outros analistas, inclusive eles foram rebaixados pela S&P nessa semana passada, né? Então acho que reflete também esse pessimismo em relação à Colômbia, que mudou de um ano para cá, tudo mudou em relação à Colômbia. Bom, muito obrigado, Felipe. Tem muita coisa para falar sobre esses assuntos.
muita coisa extremamente interessante. A gente poderia entrar, falar um pouquinho mais sobre o cenário macroeconômico, falar um pouquinho mais sobre as incertezas associadas, enfim. Muita coisa que a gente poderia abordar, mas então fica aqui o convite para futuros podcasts, para falar um pouquinho mais sobre projeção macroeconômica, falar um pouquinho mais da conjuntura macroeconômica também. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por ter participado. Se quiser deixar um recadinho agora, esse é o momento. Eu que agradeço, João, pelo convite, Thiago também. Queria dizer que eu admiro o trabalho de vocês, espero que vocês atinjam muito mais gente e tenham muito mais sucesso aí pela frente. Me chamem para participar um pouquinho disso aí, para eu tirar um certo proveito desse sucesso de vocês aí. Um abraço. Um abraço, com certeza iremos chamar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Nos acompanhem nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, também no nosso site. Tem muitos projetos legais vindo por aí. Então, é isso, pessoal, e até o próximo cast.